Bem, no vídeo dessa semana eu gostaria de falar um pouquinho desse cara aqui, ó, o Bitcoin. Por que ele foi inventado, quais problemas que ele se propõe a resolver e quais problemas que talvez ele gere também, tá? Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre por que o Bitcoin foi criado, tá? A ideia em si começou lá nos anos 70, quando o dólar perdeu a paridade com o ouro. O que significa isso? Significa que lá no começo uma onça de ouro valia 32 dólares, tá? E a partir dos anos 70 isso perdeu a paridade. Então, apesar de já não ser mais conversível, você não conseguir levar lá no banco seus dólares, conseguir trocar por ouro em espécie, pelo menos o Banco Central se comprometia a manter essa paridade mais ou menos, tá? Só que em 1972 teve uma decisão que acabou com essa paridade, então o governo poderia emitir quantos dólares ele quisesse. Então todas as outras moedas que antes eram lastreadas no dólar, porque teoricamente ele era lastreado em ouro, né? Então era uma coisa física que não dá para ser replicada infinitamente, tem o controle lá, dá para você encontrar mais ouro, mas é controlado. Então as moedas acabaram tendo lastro no dólar, e quando o governo americano decidiu tirar o lastro do dólar, todas as moedas perderam o lastro, então ficaram lastreadas em um negócio que não tem lastro, então não faz sentido também, tá? Tem um site que chama What the Fuck Happened em 1972, ele explica um pouco o que aconteceu, quais foram as consequências disso. Eu vou fazer um vídeo mais na frente, então se quiser segue o canal, ativa o sininho para saber mais também. Mas eu não vou entrar muito no detalhe aqui, se vocês quiserem também entrar no site, pode entrar lá e dar uma olhada, tá? Então basicamente a ideia seria criar uma moeda com lastro, porque como nenhuma moeda no mundo teria lastro, então algumas pessoas começaram a pensar, a gente precisa de uma moeda com lastro, tal, não sei o que. E veio a ideia de uma moeda digital, na época chamava eCash. Então fizeram uma moeda lá, ela teve alguns problemas e acabou não sendo continuada, então ela não acabou tendo tanta divulgação quanto o Bitcoin, tá? E daí um cara ou um grupo de pessoas, a gente não sabe quem chamado Satoshi Nakamoto, ele decidiu criar essa moeda criptografada chamada Bitcoin. É um outro projeto já, seria um segundo projeto, talvez tivessem outros rolando na época também, tá? E a ideia seria basicamente acabar com a inflação. Então, impressão de moeda estava descontrolada pelo governo americano e por todos os governos do mundo. Então agora a gente teria uma moeda que seria controlada essa emissão e isso iria conter a inflação, tá? Essa era a ideia toda do negócio. Ele é digital por quê? Porque a gente já tinha uma moeda física que tem a emissão controlada. É o ouro. O problema do ouro foi que proibiram a circulação do ouro. Então, se você tivesse ouro carregando ouro na rua, você poderia ser preso. Então, qualquer outra coisa física que criassem, ele poderia se tornar um crime você carregar ela. Como é digital, é mais difícil o governo ou os policiais encontrarem com você. Então, não teria como o governo impedir essa moeda de existir do mesmo jeito que eles fizeram com o ouro, tá? Essa é a primeira característica aqui do Bitcoin. O fato de ser digital, ele também ajuda a circular, dá para se mandar ele para longe, dá para mandar para outros países, mas se você for pensar bem, a moeda que a gente usa também, a gente consegue fazer um Pix aqui, mandar para o outro lado do país. Com o sistema SWIFT, que é um sistema global, é parecido com o Pix, não é tão legal assim, tem taxas bem altas e demora muito, mas você consegue mandar dinheiro para o outro lado do planeta sem problema nenhum, tá? Tem o PayPal, outros mecanismos aqui que você conseguiria com moeda do governo normal, tá? Então, o Bitcoin tem essa vantagem, é um pouco mais rápido e tal, mas a ideia de ser digital não era bem isso, tá?
A ideia seria mais ficar escondido, então ninguém poderia te proibir de possuir essa moeda, tá? O objetivo principal, como eu falei, era acabar com a inflação, então tem uma jogada lá que teria emissão, tudo, conforme o tempo for passando, mas lá na frente, pelos cálculos que fazem, pelo tempo que demora para emitir os bitcoins e as regras que tem, seriam 21 milhões de unidades, e pelos cálculos que fazem, terminaria de emitir lá em 2140, tá? Vai demorar um tempo, mas a ideia é emitir cada vez menos, então cada vez menos emissão de moeda, ao contrário de governos que emitem cada vez mais, então isso é uma vantagem do Bitcoin, tá? Mas tem essa emissão também por causa de uma outra característica que também é importante no Bitcoin, que é a descentralização. O que o Nakamoto pensou, né? Ninguém poderia ter o controle dos bitcoins, então ele não criou todos os bitcoins e começou a distribuir pela sociedade. Ele colocou um mecanismo que iria criar ao longo do tempo, então outras pessoas poderiam criar bitcoins também, que seria a mineração, no caso, que chamam, né? Então as pessoas conseguiriam pegar esses bitcoins minerados ao longo do tempo e teria uma recompensa no começo para poder rodar esse sistema, tá? Então, como que funciona mais ou menos a mineração? Lá no começo, cada vez que você conseguisse minerar, você ganhava uma recompensa de 50 bitcoins. Na época não valia nada, literalmente nada, você não conseguia comprar nada com Bitcoin. Então, você colocaria um programa para rodar, seu computador iria chutar números aleatórios, tem um comprimento determinado lá, 16 caracteres, não sei, são alguns caracteres ali, e esse número ele teria que resolver uma charada matemática, que inclusive é abastecida com as transações. Então, dependendo das transações que você coloca ali para ser resolvida naquela charada, o número que você consegue resolver é diferente. E isso é feito de força bruta, tá? Então o computador vai lá e coloca 00001, 0002, 003, ou de forma aleatória, de qualquer jeito, até ele encontrar um número que bate. A partir do momento que acha o número, é muito fácil resolver a charada, é tipo um sudoku, então você fica lá horas tentando preencher aqui, você deu 7, não sei o que. A partir do momento que você preencheu tudo, você consegue verificar facilmente. Aqui, ó, essas linhas aqui, tipo 7 não repete, na horizontal também não repete. Então seria alguma coisa nesse sentido. Então, uma vez que você achou a resposta, para verificar é muito rápido. Então todo mundo vai ver que você realmente conseguiu matar a charada, daí você recebe essa recompensa de 50 bitcoins, mais as taxas, tá? Eu vou falar um pouco mais na frente. No começo, emitir 50 bitcoins a cada bloco, né, que eles chamam, era muita coisa, né? E a ideia é que mais ou menos a cada 4 anos a recompensa ela divide, chama halving, tá? Então, começou lá em 2009, daí em 2012 mais ou menos teve o primeiro halving, daí a recompensa caiu para 25 bitcoins. Em 2016 teve o segundo halving, a recompensa caiu para 12,5 bitcoin. Em 2020 teve o terceiro halving, que caiu para 6,25, tá? E esse ano, 2024, vamos ter o quarto halving e vai cair a recompensa para 3,125, tá? Então a recompensa está cada vez menor em bitcoins, tá? Mas se você for ver, lá na época fazia 50 bitcoins não valiam nada. Hoje está fazendo 6 bitcoins já valem uma grana. Tá uns 50 mil dólares, então 300 mil dólares, uma grana boa. Isso só a recompensa, tá? E daí, conforme os anos vão passando, a cada 4 anos, mais ou menos, tá? Eu vou explicar também, mas essa recompensa vai
dividindo por 2, até que vai ser lá 0,00001 lá antes do último halving, e daí passou esse halving, daí a recompensa some e não tem mais essa parte da recompensa, tá? Isso quer dizer que não vai ter mais mineradores? Não. Por quê? Porque tem as taxas. O que são as taxas? Cada vez que você transaciona, por exemplo, eu mando para o meu amigo, ou então eu vou lá comprar um cafezinho, um carro, daí eu vou lá e coloco assim, eu quero pagar uma taxa aqui de transação, então eu vou lá e escolho uma taxa, ou então a sua carteira vai determinar lá automaticamente para ter uma velocidade razoável, tá? E daí você coloca a taxa, essa taxa, a hora que a sua transação for computada, essa taxa vai para o minerador. Então, além daquela recompensa básica lá, que agora está 6,25, ele vai somar as taxas de todo mundo que fez a transação. Dizem que recentemente até já passou, as taxas são mais do que a recompensa básica dos bitcoins novos, tá? Então, na verdade, o minerador não está ganhando só 300 mil dólares, deve estar ganhando 600 mil, 700 mil dólares cada vez que minera, tá? Isso não é bem assim, tá? Ninguém ganha assim 700 mil dólares do nada, de jeito fácil, é bem difícil, precisa de muito investimento, muito estudo, então não é tão fácil assim, não é um negócio tão rentável como possa parecer, tá? Eu vou fazer um vídeo também explicando a mineração melhor, para quem quiser também, quem tiver interesse, poder começar a entrar nesse ramo aí. Eu vou fazer mais introdutório, tá? Tem canais que vão explicar melhor, mais detalhado, mas eu vou já dar uma introdução. E isso é bom também para as outras pessoas entenderem como é que funciona a mineração, que é sempre importante você estudar o que você está fazendo. E esse é o objetivo do canal também, tá? E os blocos também, eles são minerados mais ou menos a cada 10 minutos, tá? Então, existe um programa que fica rodando a cada 15 dias, ele calcula a dificuldade, tá? Lembra que tem a charada? Essa charada pode ser ficar um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais difícil, tá? Tem um jeito de controlar ali, que é com o número de zeros que ele vai solicitar para minerar, tal. Então existe uma maneira de controlar isso, tá? Então os blocos funcionam assim: quanto mais gente, mais computadores, mais força computacional que tem, teoricamente ficará mais rápido de encontrar a chave, né? São mais computadores tentando ali os números repetidamente. Porém, quanto mais computadores vão entrando na rede, a dificuldade aumenta e daí fica mais difícil para equalizar isso nos 10 minutos, tá? Então, às vezes pode demorar menos que 10 minutos, 7, 8 minutos, às vezes até fica rápido, 30 segundos acham o valor, mas daí o próximo demora uns 19 minutos. Então, na média fica 10, tá? Por que às vezes é tão rápido, às vezes tão difícil? Às vezes você acerta de primeira. Tipo, eu vou jogar um dado, eu falo, vou acertar 3, daí eu jogo, posso acertar, ou preciso jogar 10 vezes o dado, mas na média ali, a cada 6 vezes que eu jogar o dado, eu vou acertar qual o número ali que está sendo jogado, tá? Então, existe esse controle do tempo. O halving, ele é a cada 4 anos, porque é uma quantidade de blocos ali, então o cálculo seria a cada 10 minutos, daí multiplicado por esses blocos daria os 4 anos, tá? E finalmente, sobre os blocos, eles têm um tamanho máximo, tá? Eu não me recordo, mas eu acredito que seja 1 mega mais ou menos, então não cabem tantas transações dentro desse bloco. Existiram algumas atualizações do Bitcoin que para a transação ficar menor, então apesar do bloco continuar com 1 megabyte, as transações são menores, então cabem mais.
mesmo assim elas são opcionais, você pode usar ou não, que são o Segwit e o Taproot. Então as pessoas normalmente mandam nessas porque as taxas são menores, tá? Mas tem gente que não tem conhecimento, então prefere utilizar a antiga e acaba mandando transações maiores mesmo assim até hoje, tá? Mas lembrando que a taxa vai ser maior porque é o quanto você está gastando do bloco, tá? E por que é 1 mega, tá? Hoje a blockchain tem 300 GB, então se você for ver qualquer computador de casa, pessoal ali em casa, você consegue rodar 300 GB ali. Talvez você tenha que aumentar um pouquinho o seu HD, não sei, mas qualquer pessoa conseguiria. Essa é a ideia do Nakamoto, tá? Porque a ideia aqui é sempre descentralizar, não é uma pessoa ficar com todo o processamento, não uma empresa fazer todo o processamento. Imagina se o bloco tivesse 3 terabytes, 4 terabytes, então somente empresas grandes eles conseguiriam comprar um servidor para poder minerar, então ficaria na mão de 10, 15 empresas ali. Como o bloco é pequeno, isso pode ser espalhado em milhares de pessoas ao redor do planeta, tá? Porque qualquer pessoa literalmente consegue minerar Bitcoin hoje. Às vezes não vale a pena, eu vou falar melhor lá no vídeo de mineração, mas a ideia é essa, tá? Bem, o Bitcoin ele tem um pouco de privacidade, mas não é total, tá? Como que funciona isso? Todas as transações do Bitcoin, todas que existiram na história do Bitcoin, elas ficam registradas ali na blockchain. Então aquele 1 mega que a gente incluiu na blockchain, então ele está escrito todas as transações que foram feitas ali. Então você sabe de que você sabe de que carteira foi, para qual carteira foi, qual a quantidade. Então você consegue rastrear ali na blockchain. Tem vários bloquinhos de 1 mega que você consegue ver todas as transações, tá? Lógico que ninguém vai ficar olhando todas de uma vez, mas você consegue ir lá buscar. Você dá um Ctrl F ali numa carteira que você consegue puxar todas as transações que essa carteira fez, tá? Então a transação em si é pública, então você sabe realmente que existem aquela quantidade de Bitcoin. Hoje em dia são mais ou menos 19 milhões e alguns quebrados, tá? A gente vai chegar nos 21 milhões lá na frente. Você sabe que ainda existem esses 19 milhões e está sendo criado 6 a cada bloco, tá? Então você sabe que não está sendo emitido, ninguém está escondendo essa emissão, entendeu? Então tem esse controle por causa disso. Agora, do outro lado, você não sabe de quem que é a carteira. Todas as carteiras são anônimas, a menos que você diga para alguém, a carteira é anônima. Não é igual quando você vai lá criar uma carteira, não é igual quando você vai lá criar uma conta no banco, que você vai lá, coloca seu nome, seu CPF, e daí fica marcado que aquela conta é sua. Não, aqui é uma carteira, tem uma quantidade lá de Bitcoin, todo mundo sabe, mas ninguém sabe de quem que é essa carteira. Então não tem tanto risco assim de privacidade. Ninguém vai te sequestrar porque sabe que você tem tantos bitcoins ali naquela carteira, tá? Porque apesar das pessoas saberem que tem uma quantidade grande naquela carteira, elas não sabem de quem que é, então não tem como sequestrar. Então esse é um dos motivos. Outro motivo também é lá no começo que eu falei, que é de perseguição do governo. Então o governo não consegue te proibir de ter, porque ele não sabe que você tem uma carteira, tá? E finalmente, como eu voltei para esse tema, Satoshi Nakamoto ele entendeu que precisaria ser anônimo, tá? Porque um dos problemas lá do eCash que eu falei lá no começo foi que ele não era anônimo. Então o governo começou a atacar esse projeto, multar pessoas, processar as pessoas que estavam envolvidas ali, e elas acabaram tendo que abandonar. Para o Satoshi não ter que abandonar, ele decidiu ser uma pessoa anônima. Ele criou uma conta lá no fórum, ele até tirou algumas dúvidas com algumas pessoas, ele conversou com as pessoas, divulgou o projeto,
Dizem que ele que começou a rodar os primeiros blocos, então ele tem muitos bitcoins, né? Porque na época era 50 bitcoins por bloco, e os primeiros blocos não foram mexidos até hoje, tá? Uma curiosidade, então Satoshi nunca mexeu nesses bitcoins, mas ele teria muito dinheiro hoje, tá? E o governo não consegue ir atrás dele, porque ele não se identificou. Tinha uma conta lá no fórum, mas ele não colocou o nome dele, o CPF dele lá, né? Ou o documento do país lá que ele for. Apesar de seu nome japonês, muitos dizem que ele não é japonês, tá? Até isso seria uma forma de despistar. Tem uma parada que ele usava IPs diferentes ao redor do planeta. Ele também usou gírias e sotaques de países diferentes. A maioria das mensagens era em inglês, mas ele podia usar gírias da Inglaterra, da Austrália, às vezes dos Estados Unidos. Tudo isso para despistar, para ninguém saber, ele fala desse jeito, então ele é da Inglaterra, já reduziria muito o globo, né? Então ele tentou jogar algumas pistas falsas aí para ficar mais anônimo, tá? E até hoje ninguém descobriu, por isso que não tem como atacar o Bitcoin diretamente pelo criador, tá? O governo tenta às vezes através de mineradores, desenvolvedores que existem aí, mas o Bitcoin continua firme aí, está rodando já faz 15 anos, então foi um sistema bem robusto aí que o Satoshi Nakamoto conseguiu criar, e é um meio que ele fez para não ficar tudo nas costas dele. Então não adianta você ir lá perseguir ele, ele é anônimo, então não tem como perseguir ele. Os desenvolvedores e mineradores são milhares, então não tem como perseguir todo mundo. Então a maioria dessas coisas foi para manter o projeto em pé apenas. Ele traz outras vantagens como segurança e velocidade de transação, você consegue mandar para outro lado do planeta sem problema, mas a maioria das características do Bitcoin foi para se proteger de perseguição do governo, que foi o que acabou com o eCash, tá? E a principal seria acabar com a emissão descontrolada, que é controlada pela mineração, que é controlada pelo código. Então não tem como alterar isso dentro do código do Bitcoin, tá? Então vão ser minerados só 21 milhões até lá 2140, quando espera-se que esteja distribuído pelo planeta inteiro, tá? Então é isso. Se você curtiu essa dica, deixa aquele like. Se você quiser saber mais sobre o Bitcoin, eu vou começar a fazer vídeos explicando melhor cada parte aqui do Bitcoin. Então não esquece de seguir e ativar o sininho para saber mais. E até a próxima. Valeu!